Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 3 do curso Gêneros Textuais Acadêmicos para Ensino Técnico, Graduação e Pós-Graduação da plataforma Mais IFMG. E hoje o assunto é artigo científico. Eu coloquei uma definição dada por Lakatos e Marconi que resume bem o que seria o artigo científico, né? Eles colocam assim, são pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constituem matéria de um livro. Apresentam o resultado de um estudo ou pesquisa e distinguem-se dos diferentes tipos de trabalhos científicos pela sua reduzida dimensão de conteúdos. Então, é bem pontual. São publicados em revistas ou periódicos especializados e formam a seção principal deles. Concluído um trabalho de pesquisa, seja documental, bibliográfico ou de campo, para que os resultados sejam conhecidos, faz-se necessário sua publicação. Esse tipo de trabalho proporciona não só a ampliação dos conhecimentos, como também a compreensão de certas questões. Então, os autores foram muito precisos nessa definição de artigo científico, né? Pois esse gênero é bastante utilizado hoje em dia, principalmente nos trabalhos de conclusão de pós-graduação, nos trabalhos após a finalização dos nossos mestrados, doutorados, enfim, e por que não do ensino médio também. Então, o artigo ele é um resultado, uma forma como a gente apresenta publicamente, né, em revistas, periódicos científicos, a nossa pesquisa, aquilo que nós descrevemos como pesquisa. Ele é composto dos elementos pré-textuais, né, que são o título, vai lá em cima, o nome do autor, seguido de um resumo, geralmente em língua portuguesa, mas que alguns periódicos também pedem em língua estrangeira, o abstract, né? Na sequência, vem os elementos textuais, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, ou considerações finais, como alguns preferem chamar. E finaliza com os elementos pós-textuais, que são as referências, e, se for necessário, os anexos, os apêndices e etc. É importante destacar que um artigo, essas seções, elas não são feitas em páginas separadas. Ele é um material, um documento corrido, né? Então, você coloca o título, já vem o nome do autor, o resumo embaixo, a introdução. Então, ele é em páginas corridas e não página por página, como costuma ser uma monografia, uma dissertação, uma tese. A estrutura básica de um artigo é bem simples, né? Então, como eu falei, tem um título ou subtítulo, se houver, os autores, né, ou um autor específico, vem o resumo, a palavra-chave, né, acompanhado de palavra-chave, e aí nós temos a parte de desenvolvimento, né, começando pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, ela deve ser breve, porém ela não deve deixar de conter a delimitação do tema do trabalho, o problema de pesquisa, os objetivos e as justificativas do estudo. Então, ela vai englobar todos aqueles aspectos que geralmente estão presentes nos projetos de pesquisa de uma maneira bem resumida, tá? Você pode colocar a metodologia utilizada. Então, na introdução, você tem que apresentar o porquê daquele trabalho, qual o objetivo daquela pesquisa e de que maneira foi feita, né? Tudo de uma maneira não muito extensa, tá? O artigo, como disse lá Marconi e Lakatos, ele é pontual, ele é pequeno. Ele não é algo que caiba num livro, por exemplo, segmento de um livro. Na sequência vem o desenvolvimento, e esse desenvolvimento ele é conhecido como corpo do trabalho. É uma argumentação no qual o autor pretende persuadir o leitor com base nos fatos apresentados, na descrição dos elementos e na análise dos dados da pesquisa, comparação e etc. É normal que apresente seções e subseções, tá? Divididas em tópicos, em partes menores, tá? Então, o desenvolvimento ele vai de acordo com a sua necessidade, com os elementos que você colocou no seu trabalho, na sua pesquisa. Por ser a parte principal do artigo, essa parte de desenvolvimento, normalmente ela parece um pouco maior, né? Então, ela é bem maior, apresenta citações, referências, analogias. Então, é muito comum que esse seja realmente essa seja a parte substancial do seu artigo, a parte onde a gente toma mais cuidado para elaborar mesmo, o desenvolvimento, onde você vai colocar a pesquisa, os dados, as análises, as percepções. Para que na conclusão ou nas suas considerações finais, você possa tecer apenas essas considerações fazendo interferência, né,
sobre a ideia básica, expondo mais uma vez os resultados, fazendo a junção daqueles objetivos que você colocou inicialmente, enfim, fechando o trabalho de uma maneira circular, tá? O trabalho com começo, meio e fim. Ele começa com propósito e ele termina reforçando esse propósito. As referências, elas são feitas de acordo com a BNT, né? Como todos os outros gêneros textuais acadêmicos, sempre que nós falarmos de referência, nós estamos falando de estrutura de ABNT, né? E, finalmente, após essas referências, se você tiver ainda algo a acrescentar, como anexos ou apêndices, ela vem na subsequência desse formato, tá bom? No seu material didático, há uma sugestão de leitura de um artigo científico, e vocês podem encontrar com muita facilidade vários e vários artigos em periódicos acadêmicos por aí, não precisa necessariamente ser esse que eu estou sugerindo, tá? Vale a pena fazer as leituras, e você vai ver como a sua forma de olhar agora um artigo vai ser diferente, porque agora você sabe quais são as partes e os propósitos que para que ele serve, né? Enfim, mas a gente não pode finalizar o curso sem falar um pouquinho do texto acadêmico, né? Muita gente se pergunta como que deve ser esse texto acadêmico, né? Se ele tem uma formalidade, quais são os problemas, né? Então é importante destacar que essas características, né, servem para uma boa redação. E óbvio, cada um tem seu estilo de escrever. Porém, é interessante a gente ver como ele deve ter num consenso acadêmico, como ele deve se comportar num consenso acadêmico. Então, é evidente que a norma utilizada tem que ser norma culta, né? O português tem que ser correto, tem que ter muita atenção com problemas de pontuação, ortografia, concordância e principalmente com a questão da coerência dos dados apresentados, das ideias apresentadas. Não pode haver divergência nesse aspecto, porque senão acaba sendo um trabalho descredibilizado, né? Então eu elenquei algumas coisas que são muito importantes serem observadas. Muitos, infelizmente, fazem um texto, fazem um artigo, fazem um TCC, não gostam de reler o que fizeram, mas a releitura é muito importante, tá? Porque é ali que a gente vai aparando as arestas do texto. Então, basicamente, o texto ele tem que seguir a norma culta, como eu falei, né? Pois trata-se de um instrumento formal, não tem jeito. Redigir uma primeira versão e lembre-se sempre de revisar, é importante reler aquilo que foi colocado. Um texto ele nunca fica igual, né? A gente sempre vai aparando até que ele ganhe o formato, no mínimo, desejado por nós, né? Nunca se dê satisfeito numa primeira redação, tá? Esse é um conselho que eu dou para qualquer tipo de texto que você vai escrever. Ter clareza, objetividade com a linguagem, né? Ela tem que ser direta, precisa e acessível, principalmente direta, né? Por ser gênero acadêmico. O academicismo ele não permite muitos floreios, ele é bem objetivo e a gente tem que seguir essa mesma proposta. Ao mesmo tempo, tem que ter simplicidade, evitando o estilo prolixo, retórico, confuso, ou seja, ficar falando, como diz no popular, né, enchendo linguiça, não funciona com gêneros acadêmicos, tá? É melhor você ser simples e objetivo do que ficar enrolando que o professor ou o leitor eles vão realmente perceber. E a formatação do trabalho inteira, ela deve seguir o padrão da ABNT. Se a sua instituição tem um manual de produção acadêmica, você segue esse manual, porque esse manual realmente ele foi elaborado já seguindo a BNT, então não vai ter problema algum. Bom, é isso. Com esses conteúdos a gente encerra o nosso curso. Eu espero que você possa fazer bom proveito de tudo que você viu, né? Que tenha esclarecido um pouco mais essa sua noção sobre textos acadêmicos, principalmente aqueles que você vai utilizar com mais frequência, a resenha, o fichamento, o resumo, o artigo, que com certeza uma hora ou outra você vai acabar tendo que fazer um. Tá? Eu desejo a você sucesso na sua empreitada e nós nos vemos em uma outra oportunidade, tá? É o IFMG ajudando você a ir mais longe. Foi um prazer tê-lo conosco.